Quando tenho o pé à minha frente, há um segundo muito específico, em que tudo fica claro, ainda não faço nada, apenas observo. Para qualquer pessoa, o dedo parece normal, mas eu já sei que ali há algo que não deveria estar. Não é algo grande, não é evidente, é mais uma sensação repetida, um ponto que insiste há tempo demais, e quando o incômodo insiste, quase nunca está errado. Enquanto observo, explico que essas pequenas coisas costumam ser as mais enganosas, não chamam atenção, não fazem barulho, mas impedem que o corpo fique realmente tranquilo. A borda da unha parece bem, mas não se sente bem, e essa diferença é fundamental. É aí que surge o primeiro momento em que tudo começa a engatar, quando o corpo confirma exatamente aquilo que eu já suspeitava. Começo a trabalhar com calma, sem pressa, não há movimentos bruscos nem nada espetacular. Na verdade, se alguém não souber o que está olhando, pode achar que não está acontecendo muita coisa, mas é justamente aí que algo interessante acontece e o dedo muda, não de forma dramática, mas como quando alguém relaxa os ombros sem perceber. Essa pequena mudança sempre me diz que estou no caminho certo. Paro por um instante, esse é um dos meus momentos favoritos do procedimento, porque é quando o corpo fala sem exageros, o dedo já não está tão atento, já não reage antes do tempo, é como se dissesse, ah, era isso, e mesmo sem palavras, dá para perceber. Continuo avançando com cuidado, revisando toda a borda, não apenas o ponto exato. As espículas raramente aparecem sozinhas, às vezes deixam a área um pouco sensível, como se tudo estivesse acostumado a se adaptar. Por isso, não se trata apenas de remover algo, mas de garantir que o corpo possa realmente relaxar depois. Nesse ponto, acontece algo que sempre prende quem está assistindo, o dedo deixa de ser o protagonista, antes, tudo girava em torno dele, agora começa a se misturar com os outros, a passar despercebido. Esse momento é essencial, porque quando algo deixa de chamar atenção, geralmente é porque já não incomoda. Tomo meu tempo, não porque ainda haja algo a fazer, mas porque quero ver se o corpo tenta reclamar novamente. Às vezes ele tenta, como um último teste. Aqui, isso não acontece, tudo permanece tranquilo, estável, quase entediantemente normal, e isso, nesse contexto, é um excelente sinal. Fico ali mais um pouco, quase como quem continua ouvindo uma música depois que o volume diminui, não faço nada a mais, apenas observo, o dedo continua tranquilo, e essa tranquilidade já não parece frágil, mas confortável. Não há tensão escondida, não há aquele pequeno gesto que antes surgia sem permissão, tudo parece mais solto. Com o passar do tempo, noto algo que sempre me chama a atenção já não está presa ali, no início, tudo girava em torno daquele ponto exato, agora não, o corpo parece tê-lo arquivado, como um assunto resolvido. Quando isso acontece tão rápido, geralmente é porque o problema era muito específico, e já não está mais ali. Continuo observando a borda da unha, mas já não com desconfiança, olho como se olha algo cotidiano, sem expectativas. Não há nada que se destaque, nada que exija uma segunda revisão urgente. Essa mudança no olhar também faz parte da história. Inclino-me um pouco para trás, sem deixar de observar. Às vezes, quando algo não fica bem resolvido, o corpo percebe justamente quando a gente relaxa. Aqui, nada muda, o dedo permanece igual, e isso começa a parecer definitivo. Permaneço ali, sem pressa, porque nesse ponto, já não se trata de fazer, mas de confirmar. O dedo está tão tranquilo que quase parece alheio a todo o processo, já não existe aquela sensação de algo acontece aqui, agora é apenas mais um dedo, e isso, embora pareça simples, diz muita coisa. Enquanto observo, penso em como o corpo é curioso, quando deixa de estar em alerta. Ele não anuncia, não avisa, simplesmente se comporta de outra forma. Antes, qualquer movimento gerava uma reação mínima. Agora, tudo acontece sem resposta. O corpo já não está tentando defender aquele espaço. Fico mais um momento, por experiência. Aprendi que, se algo quiser voltar, costuma fazê-lo quando a gente baixa a guarda. Aqui, nada volta. A borda da unha se mantém normal, sem protagonismo, sem lembretes incômodos. A calma não se rompe. Continuo observando e percebo que até a postura geral parece mais natural. Não há ajustes, não há tentativas de encontrar uma posição melhor. Tudo está onde deve estar, sem esforço. Esse tipo de conforto não se finge. Às vezes, nesse ponto, as pessoas esperam que eu diga algo especial, que anuncie um pronto ou um acabou, mas a verdade é que o corpo costuma dizer isso antes de mim, e agora ele está dizendo com clareza, só que em silêncio. Permaneço ali, observando sem intervir, e começo a notar algo que sempre me parece interessante: o dedo já não comanda, antes parecia dirigir toda a cena exigindo atenção constante.
Agora não. Agora está quieto, presente, mas sem protagonismo. Essa mudança não acontece porque eu digo, acontece porque o corpo já não precisa. Com o passar dos minutos, lembro quantas vezes um incômodo pequeno consegue ocupar tanto espaço, não pelo que é, mas pela constância. Por isso, quando desaparece, o contraste não é um grande evento, é mais um alívio silencioso. Aqui, é exatamente assim. Nada espetacular, mas muito claro. Fico observando mais um pouco, quase como quem permanece depois que algo importante já aconteceu. Não há tensão, não há expectativa. A borda da unha parece normal, comum, sem histórias pendentes. Já não existe aquele ponto que atrai o olhar repetidamente. Tudo parece uniforme, tranquilo. Continuo ali porque sei que, se algo não estivesse totalmente resolvido, este seria o momento em que apareceria. Às vezes o corpo lança um último sinal, como dizendo, olha aqui mais uma vez. Mas não acontece, o dedo permanece igual, confortável, sem protestos tardios. Enquanto isso, a atmosfera muda, já não parece um procedimento em andamento, mas uma situação resolvida que só está terminando de se acomodar. O corpo faz isso muito bem quando recebe espaço, não precisa de instruções, apenas de tempo. Percebo que até minha forma de olhar muda. No início, eu estava muito focada, muito precisa, agora o olhar é mais amplo, mais relaxado, já não estou procurando nada específico, e quando isso acontece, quase sempre é porque não há nada a procurar. Continuo acompanhando esse momento, deixando que a calma se torne rotina. O dedo segue integrado, sem pedir atenção, sem se destacar, já não conta sua história em voz alta, deixou isso para trás em silêncio. E sigo ali, observando como essa normalidade vai se assentando pouco a pouco, sabendo que a história ainda não terminou, que ainda há espaço para o corpo confirmar completamente o que já está mostrando, sem pressa, sem encerrar ainda. Permaneço mais um tempo, porque há coisas que só se percebem quando se deixa o tempo passar sem intervir. É um tipo de estabilidade que não surge de imediato, mas se afirma aos poucos. O dedo continua igual, sem mudanças repentinas, sem novos sinais. Essa constância é importante, à primeira vista, não diz muito, mas para mim diz tudo. Enquanto observo, penso em como muitos incômodos não se anunciam com força, mas se instalam como um hábito desconfortável. Por isso, quando vão embora, o corpo leva um tempo para acreditar. Aqui, porém, não há dúvidas. Tudo parece firme, como se o corpo tivesse aceitado rapidamente que já não há nada a vigiar. Continuo observando a borda da unha, percorrendo-a com o olhar, não em busca de erros, mas de confirmações. Nada chama atenção, não há áreas sensíveis, não há reações inesperadas, tudo se mantém naquele ponto ideal, em que nada se destaca. Percebo que até o ambiente parece diferente, já não há expectativa, nem aquele silêncio tenso que às vezes aparece no início. Agora há um silêncio confortável, quase cotidiano. Essa mudança sempre chega quando o corpo deixa o modo de alerta. Permaneço ali, acompanhando esse momento em que a normalidade volta a parecer natural, não forçada. O dedo já não exige espaço na história, simplesmente está ali, cumprindo sua função sem chamar atenção. E continuo observando, deixando que esse estado se firme ainda mais, porque a história segue se desenvolvendo devagar, sem pressa, sem necessidade de encerrar agora. Quando tenho o pé à minha frente, há um segundo muito específico, em que tudo fica claro, ainda não faço nada, apenas observo. Para qualquer pessoa, o dedo parece normal, mas eu já sei que ali há algo que não deveria estar. Não é algo grande, não é evidente, é mais uma sensação repetida, um ponto que insiste há tempo demais, e quando o incômodo insiste, quase nunca está errado. Enquanto observo, explico que essas pequenas coisas costumam ser as mais enganosas, não chamam atenção, não fazem barulho, mas impedem que o corpo fique realmente tranquilo. A borda da unha parece bem, mas não se sente bem, e essa diferença é fundamental. É aí que surge o primeiro momento em que tudo começa a engatar, quando o corpo confirma exatamente aquilo que eu já suspeitava. Começo a trabalhar com calma, sem pressa, não há movimentos bruscos nem nada espetacular. Na verdade, se alguém não souber o que está olhando, pode achar que não está acontecendo muita coisa, mas é justamente aí que algo interessante acontece e o dedo muda, não de forma dramática, mas como quando alguém relaxa os ombros sem perceber. Essa pequena mudança sempre me diz que estou no caminho certo. Paro por um instante, esse é um dos meus momentos favoritos do procedimento,
porque é quando o corpo fala sem exageros, o dedo já não está tão atento, já não reage antes do tempo, é como se dissesse, ah, era isso, e mesmo sem palavras, dá para perceber. Continuo avançando com cuidado, revisando toda a borda, não apenas o ponto exato. As espículas raramente aparecem sozinhas, às vezes deixam a área um pouco sensível, como se tudo estivesse acostumado a se adaptar. Por isso, não se trata apenas de remover algo, mas de garantir que o corpo possa realmente relaxar depois. Nesse ponto, acontece algo que sempre prende quem está assistindo, o dedo deixa de ser o protagonista, antes, tudo girava em torno dele, agora começa a se misturar com os outros, a passar despercebido. Esse momento é essencial, porque quando algo deixa de chamar atenção, geralmente é porque já não incomoda. Tomo meu tempo, não porque ainda haja algo a fazer, mas porque quero ver se o corpo tenta reclamar novamente. Às vezes ele tenta, como um último teste. Aqui, isso não acontece, tudo permanece tranquilo, estável, quase entediantemente normal, e isso, nesse contexto, é um excelente sinal. Fico ali mais um pouco, quase como quem continua ouvindo uma música depois que o volume diminui, não faço nada a mais, apenas observo, o dedo continua tranquilo, e essa tranquilidade já não parece frágil, mas confortável. Não há tensão escondida, não há aquele pequeno gesto que antes surgia sem permissão, tudo parece mais solto. Com o passar do tempo, noto algo que sempre me chama a atenção já não está presa ali, no início, tudo girava em torno daquele ponto exato. Agora não, o corpo parece tê-lo arquivado, como um assunto resolvido. Quando isso acontece tão rápido, geralmente é porque o problema era muito específico, e já não está mais ali. Continuo observando a borda da unha, mas já não com desconfiança. Olho como se olha algo cotidiano, sem expectativas. Não há nada que se destaque, nada que exija uma segunda revisão urgente. Essa mudança no olhar também faz parte da história. Inclino-me um pouco para trás, sem deixar de observar. Às vezes, quando algo não fica bem resolvido, o corpo percebe justamente quando a gente relaxa. Aqui, nada muda, o dedo permanece igual, e isso começa a parecer definitivo. Permaneço ali, sem pressa, porque nesse ponto, já não se trata de fazer, mas de confirmar. O dedo está tão tranquilo que quase parece alheio a todo o processo, já não existe aquela sensação de algo acontece aqui, agora é apenas mais um dedo, e isso, embora pareça simples, diz muita coisa. Enquanto observo, penso em como o corpo é curioso, quando deixa de estar em alerta. Ele não anuncia, não avisa, simplesmente se comporta de outra forma. Antes, qualquer movimento gerava uma reação mínima. Agora, tudo acontece sem resposta. O corpo já não está tentando defender aquele espaço. Fico mais um momento, por experiência. Aprendi que, se algo quiser voltar, costuma fazê-lo quando a gente baixa a guarda. Aqui, nada volta. A borda da unha se mantém normal, sem protagonismo, sem lembretes incômodos. A calma não se rompe. Continuo observando e percebo que até a postura geral parece mais natural. Não há ajustes, não há tentativas de encontrar uma posição melhor. Tudo está onde deve estar, sem esforço. Esse tipo de conforto não se finge. Às vezes, nesse ponto, as pessoas esperam que eu diga algo especial, que anuncie um pronto ou um acabou, mas a verdade é que o corpo costuma dizer isso antes de mim, e agora ele está dizendo com clareza, só que em silêncio. Permaneço ali, observando sem intervir, e começo a notar algo que sempre me parece interessante: o dedo já não comanda. Antes parecia dirigir toda a cena exigindo atenção constante. Agora não. Agora está quieto, presente, mas sem protagonismo. Essa mudança não acontece porque eu digo, acontece porque o corpo já não precisa. Com o passar dos minutos, lembro quantas vezes um incômodo pequeno consegue ocupar tanto espaço, não pelo que é, mas pela constância. Por isso, quando desaparece, o contraste não é um grande evento, é mais um alívio silencioso. Aqui, é exatamente assim. Nada espetacular, mas muito claro. Fico observando mais um pouco, quase como quem permanece depois que algo importante já aconteceu. Não há tensão, não há expectativa. A borda da unha parece normal, comum, sem histórias pendentes. Já não existe aquele ponto que atrai o olhar repetidamente. Tudo parece uniforme, tranquilo. Continuo ali porque sei que, se algo não estivesse totalmente resolvido, este seria o momento em que apareceria. Às vezes o corpo lança um último sinal, como dizendo, olha aqui mais uma vez. Mas não acontece, o dedo permanece igual, confortável, sem protestos tardios.
Enquanto isso, a atmosfera muda, já não parece um procedimento em andamento, mas uma situação resolvida que só está terminando de se acomodar. O corpo faz isso muito bem quando recebe espaço, não precisa de instruções, apenas de tempo. Percebo que até minha forma de olhar muda. No início, eu estava muito focada, muito precisa, agora o olhar é mais amplo, mais relaxado, já não estou procurando nada específico, e quando isso acontece, quase sempre é porque não há nada a procurar. Continuo acompanhando esse momento, deixando que a calma se torne rotina. O dedo segue integrado, sem pedir atenção, sem se destacar, já não conta sua história em voz alta, deixou isso para trás em silêncio. E sigo ali, observando como essa normalidade vai se assentando pouco a pouco, sabendo que a história ainda não terminou, que ainda há espaço para o corpo confirmar completamente o que já está mostrando, sem pressa, sem encerrar ainda. Permaneço mais um tempo, porque há coisas que só se percebem quando se deixa o tempo passar sem intervir. É um tipo de estabilidade que não surge de imediato, mas se afirma aos poucos. O dedo continua igual, sem mudanças repentinas, sem novos sinais. Essa constância é importante, à primeira vista, não diz muito, mas para mim diz tudo. Enquanto observo, penso em como muitos incômodos não se anunciam com força, mas se instalam como um hábito desconfortável. Por isso, quando vão embora, o corpo leva um tempo para acreditar. Aqui, porém, não há dúvidas. Tudo parece firme, como se o corpo tivesse aceitado rapidamente que já não há nada a vigiar. Continuo observando a borda da unha, percorrendo-a com o olhar, não em busca de erros, mas de confirmações. Nada chama atenção, não há áreas sensíveis, não há reações inesperadas, tudo se mantém naquele ponto ideal, em que nada se destaca. Percebo que até o ambiente parece diferente, já não há expectativa, nem aquele silêncio tenso que às vezes aparece no início. Agora é um silêncio confortável, quase cotidiano. Essa mudança sempre chega quando o corpo deixa o modo de alerta. Permaneço ali, acompanhando esse momento, em que a normalidade volta a parecer natural, não forçada. O dedo já não exige espaço na história, simplesmente está ali, cumprindo sua função sem chamar atenção. E continuo observando, deixando que esse estado se firme ainda mais, porque a história segue se desenvolvendo devagar, sem pressa, sem necessidade de encerrar agora. Quando tenho o pé à minha frente, há um segundo muito específico, em que tudo fica claro, ainda não faço nada, apenas observo. Para qualquer pessoa, o dedo parece normal, mas eu já sei que ali há algo que não deveria estar. Não é algo grande, não é evidente, é mais uma sensação repetida, um ponto que insiste há tempo demais, e quando o incômodo insiste, quase nunca está errado. Enquanto observo, explico que essas pequenas coisas costumam ser as mais enganosas, não chamam atenção, não fazem barulho, mas impedem que o corpo fique realmente tranquilo. A borda da unha parece bem, mas não se sente bem, e essa diferença é fundamental. É aí que surge o primeiro momento em que tudo começa a engatar, quando o corpo confirma exatamente aquilo que eu já suspeitava. Começo a trabalhar com calma, sem pressa, não há movimentos bruscos nem nada espetacular. Na verdade, se alguém não souber o que está olhando, pode achar que não está acontecendo muita coisa, mas é justamente aí que algo interessante acontece e o dedo muda, não de forma dramática, mas como quando alguém relaxa os ombros sem perceber. Essa pequena mudança sempre me diz que estou no caminho certo. Paro por um instante, esse é um dos meus momentos favoritos do procedimento, porque é quando o corpo fala sem exageros, o dedo já não está tão atento, já não reage antes do tempo, é como se dissesse, ah, era isso, e mesmo sem palavras, dá para perceber. Continuo avançando com cuidado, revisando toda a borda, não apenas o ponto exato. As espículas raramente aparecem sozinhas, às vezes deixam a área um pouco sensível, como se tudo estivesse acostumado a se adaptar. Por isso, não se trata apenas de remover algo, mas de garantir que o corpo possa realmente relaxar depois. Nesse ponto, acontece algo que sempre prende quem está assistindo, o dedo deixa de ser o protagonista, antes, tudo girava em torno dele, agora começa a se misturar com os outros, a passar despercebido. Esse momento é essencial, porque quando algo deixa de chamar atenção, geralmente é porque já não incomoda. Tomo meu tempo, não porque ainda haja algo a fazer, mas porque quero ver se o corpo tenta reclamar novamente. Às vezes ele tenta, como um último teste. Aqui, isso não acontece, tudo permanece tranquilo, estável,
quase entediantemente normal, e isso, nesse contexto, é um excelente sinal. Fico ali mais um pouco, quase como quem continua ouvindo uma música depois que o volume diminui, não faço nada a mais, apenas observo, o dedo continua tranquilo, e essa tranquilidade já não parece frágil, mas confortável. Não há tensão escondida, não há aquele pequeno gesto que antes surgia sem permissão, tudo parece mais solto. Com o passar do tempo, noto algo que sempre me chama a atenção já não está presa ali, no início, tudo girava em torno daquele ponto exato. Agora não, o corpo parece tê-lo arquivado, como um assunto resolvido. Quando isso acontece tão rápido, geralmente é porque o problema era muito específico, e já não está mais ali. Continuo observando a borda da unha, mas já não com desconfiança. Olho como se olha algo cotidiano, sem expectativas. Não há nada que se destaque, nada que exija uma segunda revisão urgente. Essa mudança no olhar também faz parte da história. Inclino-me um pouco para trás, sem deixar de observar. Às vezes, quando algo não fica bem resolvido, o corpo percebe justamente quando a gente relaxa. Aqui, nada muda, o dedo permanece igual, e isso começa a parecer definitivo. Permaneço ali, sem pressa, porque nesse ponto, já não se trata de fazer, mas de confirmar. O dedo está tão tranquilo que quase parece alheio a todo o processo, já não existe aquela sensação de algo acontece aqui, agora é apenas mais um dedo, e isso, embora pareça simples, diz muita coisa. Enquanto observo, penso em como o corpo é curioso, quando deixa de estar em alerta. Ele não anuncia, não avisa, simplesmente se comporta de outra forma. Antes, qualquer movimento gerava uma reação mínima. Agora, tudo acontece sem resposta.